dando continuidade, então, aos nossos estudos sobre o Brasil colônia. Nós temos visto que o Brasil vai passando de uma cultura a outra. Nós falamos sobre a cana-de-açúcar, a importância da cana-de-açúcar. Nós falamos sobre a decadência dessa economia de cana-de-açúcar. Então vamos entrar agora no ciclo do ouro. O ciclo do ouro foi um período do século XVIII em que a extração de ouro foi a atividade econômica mais importante do Brasil. No fim do século XVII, as exportações do açúcar referentes ao ciclo da cana-de-açúcar, ele teve uma significativa queda, por causa da preferência que a Europa deu ao açúcar holandês e também da boa qualidade desse açúcar e também, principalmente, por causa do preço, que era um preço menor do que o açúcar exportado por Portugal. A crise econômica que se estabeleceu no Brasil fez Portugal buscar novas alternativas como fontes de renda. O ciclo do ouro, portanto, ele teve início quando os bandeirantes encontraram minas de ouro no estado de Minas Gerais, de Mato Grosso e de Goiás. No século XVII, o bandeirante paulista Fernão Dias Pais Leme partiu do estado de São Paulo com seus adeptos para procurar prata e esmeraldas na região de Sabará, em Minas Gerais. Mas somente no final do século XVII foi revelado que o estado de Minas Gerais tinha uma ocorrência bastante grande de ouro. Já os diamantes só vieram a ser descobertos na segunda década do século XVIII. O primeiro achado de ouro foi denominado de ouro de aluvião, que significa ter sido encontrado nos vales dos rios. O ouro de aluvião foi encontrado no Vale do Rio Doce e do Rio das Mortes. Essa descoberta provocou uma grande migração para a região de Minas Gerais. Durante décadas, Portugal explorou e canalizou os recursos provenientes do ciclo do ouro. A metrópole sempre cobrava impostos altos sobre essa atividade, a exemplo do intitulado O Quinto, que era uma taxa de cerca de 20% em cima de todo o ouro que era retirado das minas. Haviam outros impostos cobrados sobre o ouro extraído no Brasil, como a derrama. A derrama era uma cota de cerca de 1.500 quilos de ouro anualmente como meta a ser atingida pela colônia. A colônia, então, deveria, por ordem de Portugal, produzir pelo menos 1.500, ou o mínimo de 1.500 quilos de ouro anualmente. Essa foi a derrama. E o que foi a captação? Captação era um outro tipo de imposto que era pago pelo senhor por cada escravo que trabalhava para ele. Mesmo com os altos impostos cobrados por Portugal, boa parte dos lucros derivados da exploração dos minérios no ciclo do ouro foram para a Inglaterra. Isso aconteceu por causa da dependência econômica de Portugal com relação aos ingleses, tudo determinado num tratado assinado pelos dois países, o Tratado de Methuen. O ciclo do ouro atingiu o ápice no decorrer do século XVIII, quando promoveu um crescimento excepcional do fluxo de mercadorias e pessoas nas áreas exploradas, além de um bom desenvolvimento econômico. Muitas cidades surgiram e outras tantas cresceram durante o ciclo do ouro, além de várias atividades comerciais e construções de instituições diversas nesses lugares. As cidades mineiras de Mariana, Tiradentes e Ouro Preto são exemplo disso, são exemplo de como a colônia estava se desenvolvendo em matéria de desenvolvimento urbano. O ciclo do ouro foi responsável pela transferência do centro comercial da região Nordeste, por causa do ciclo da cana-de-açúcar, para a região Sul e região Sudeste, por causa da exploração, então, dos minérios. Antes, a parte mais importante do Brasil era o Nordeste, e depois a parte mais importante se torna o Sul e o Sudeste, por causa do ouro.
Com o objetivo de realizar a fiscalização das áreas de mineração com mais firmeza, a capital do Brasil, Colônia, foi transferida de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro. As atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária, também tiveram o desenvolvimento muito favorecido nessa época por conta de todo o processo de ocupação das terras nas áreas ricas de minério. O ouro foi ficando cada vez mais escasso a partir da segunda metade do século XVIII, mas mesmo assim Portugal manteve a mesma cobrança de impostos sobre o metal precioso. Uma justificativa para isso foi o fato de Portugal ter sofrido um grande terremoto nessa época e necessitava de recursos para se recuperar. Com o intuito de arrecadar mais impostos, Portugal decretou a derrama, um imposto que obrigava toda a região aurífera, que era a região extratora de ouro, a guardar cerca de 1,5 tonelada de ouro anualmente e entregar tudo isso para os portugueses. Nós temos revoltas nesse ciclo do ouro. Fatos como a cobrança de impostos exorbitantes, as punições e também a fiscalização intensa da coroa portuguesa deixaram a população muito revoltada. Por isso, aconteceram vários movimentos de rebelião, como, por exemplo, a Guerra dos Emboabas, que aconteceu entre os anos 1707 e 1709 no estado de Minas Gerais. A principal causa do movimento foi o embate entre paulistas e portugueses que brigavam pelo direito de explorar o ouro na região das Minas. Os paulistas queriam ter mais direitos e benefícios sobre o ouro que tinham achado, por terem sido os primeiros a descobrir as minas. Então eles queriam mais direitos. Os portugueses, então chamados de forasteiros, queriam direito de exploração do ouro e chegaram a formar comunidades dentro da área habitada pelos paulistas. Tivemos a revolta de Felipe dos Santos, que foi um movimento que também ficou conhecido como a Revolta de Vila Rica, e aconteceu no ano de 1720 em Vila Rica. A principal causa do evento foi a insatisfação da população, dos comerciantes e dos proprietários por causa da rigidez na fiscalização portuguesa, por causa dos impostos altos e também por causa das punições. Agora, a Inconfidência Mineira foi um movimento que ficou conhecido também como Conjuração Mineira e que acontece em 1789 no estado de Minas Gerais. Foi considerado um movimento separatista pelo fato de ter a intenção clara de separar Brasil de Portugal. A principal causa da revolta foi a cobrança excessiva de impostos, principalmente a derrama, e a proibição da instalação de fábricas no território do Brasil. Além de haver as ideias de liberdade que o iluminismo europeu pregava e conseguia afetar uma boa parcela da população e da elite econômica do estado de Minas Gerais. A Conjuração Baiana foi o outro movimento que ficou conhecido como a Revolta dos Alfaiates e recentemente também foi chamada de Revolta dos Búzios. Ela aconteceu no ano de 1798, na então capitania da Bahia, no Brasil Colônia. Trata-se de um movimento separatista de caráter emancipacionista que almejava a proclamação da República e conseguiu obter uma maior participação de povo, além de defender o fim da escravidão no Brasil. A principal causa do movimento foi a mudança da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro e os altos impostos, a concentração de terras e as imposições de Portugal. O movimento teve a influência da independência dos Estados Unidos, em 1760, e também da Revolução Francesa e também da Revolução no Haiti. Os conjuradores foram estimulados pelos ideais iluministas de fraternidade, de igualdade e de liberdade.
Vamos falar mais sobre esses assuntos no próximo estudo. Até lá.